Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Clube das Diretoras. No episódio de hoje, mergulhemos na história de Barbara Hammer para entender seu lugar no motor do cinema experimental e como ela se tornou a progenitora do cinema lésbico nos Estados Unidos. Hammer produziu mais de 80 filmes em uma carreira de 40 anos, mas ela não começou no topo. Ela era neta da cozinheira de D.W. Griffith e cresceu ouvindo histórias de estrelas como Lillian Gish, mas só pegou em uma câmera aos 30 anos, quando deixou um casamento opressor para cruzar o mundo de motocicleta e buscar o que chamava de nascimento de si mesma através das lentes. Sem modelos de cineastas lésbicas no passado, ela decidiu que criaria sua própria herança. A grande revolução técnica de Hammer nasceu de uma mudança de percepção. Ao se assumir lésbica em 1970, o toque no corpo de outra mulher carregou todos os seus sentidos, fundindo sua visão ao tato e transformando sua pele em um órgão de conhecimento. Em filmes como Dyke Tactics, de 1974, ela utilizou a montagem textural para que o público sentisse no próprio corpo o que via na tela, rejeitando a distância voyeurística do olhar masculino tradicional. O filme é composto por 110 planos curtos, todos focados na sensação tátil, mãos, pés, clitóris, a textura das folhas e da pele. Barbara acreditava que a clareza visual ocidental era limitada e privilegiada, por isso ela queria um cinema sensorial, onde o espectador sentisse o filme no próprio corpo. Ela até levava a câmera para a cama, para, nas palavras dela, aconchegar-se com o equipamento, buscando uma intimidade sem a distância fria do olhar masculino. Ao longo de mais de 80 filmes, Hammer desafiou as fronteiras físicas da tela com invenções como a Active-N, uma mesa de projetor giratória inspirada em um prato giratório de cozinha. Ela movia a projeção pelas paredes, pelos tetos e até pelas janelas, forçando o público a virar a cabeça ou se levantar da cadeira. Para ela, um público fisicamente ativo no cinema seria um público politicamente ativo no mundo. Hammer rejeitava o que chamava de cinema horizontal, a narrativa linear de Hollywood, baseada em roteiros lógicos. Ela associava essa forma ao lado esquerdo do cérebro, racional e analítico, que mantém as emoções à distância. Inspirada pela madrinha da vanguarda, Maya Deren, com quem compartilhava a herança ucraniana, Hammer propôs o cinema vertical. Em vez de avançar na história, o filme mergulha na profundidade do momento, na iluminação do presente contínuo. Ela trabalhava com as imagens de sentimento, uma unidade inseparável de emoção, ideia e estado corporal. Ser uma cineasta experimental e lésbica nos anos 70 e 80 era viver sob risco constante. Hammer enfrentou a censura de frente. Em 1985, ao pousar em Buffalo para uma exibição, ela foi recebida pelo chamado Esquadrão de Vícios da polícia local. Eles a levaram para a delegacia para assistir a seus filmes e decidir se eram pornográficos. Barbara não recuou. Ela argumentava que a verdadeira pornografia era a violência e a guerra, não o corpo humano. Essa luta política transborda para suas obras de arqueologia queer, como Beijos de Nitrato, de 1992. Hammer usa sobras de arquivos de filmes proibidos dos anos 30 e o sobrepõe ao texto do Código Reis, que censurava o sexo interracial e homossexual. Ela exige que sejamos espectadores arqueólogos. Nós temos que olhar através do texto da censura para ver a imagem reprimida, decidindo o que é passado e o que é presente. Ela dizia que se a história nos tornou invisíveis, nós devemos escavar nossas próprias ruínas. Nos anos 2000, Hammer expandiu seu olhar para crises globais. No Resisting Paradise, de 2003, ela interrompeu seu estudo lírico sobre a luz na França, ao se deparar com a Guerra do Kosovo na televisão. Ela começou a investigar a resistência francesa e a história de Lisa Fitchko, a mulher que guiou o filósofo Walter Benjamin pelos Pirineus para escapar dos nazistas. Hammer se perguntava: qual é a responsabilidade do artista em tempos de crise extrema? Ela também filmou sua própria mortalidade. Após ser diagnosticada com câncer de ovário em 2006, Barbara quebrou sua promessa de não filmar a doença e criou A Horse is Not a Metaphor, em 2008. Ela transformou a quimioterapia em uma celebração da sobrevivência, encontrando beleza até nos tubos e bolsas de remédio.
Bárbara nunca parou de ensinar. Ela dava aulas em seu próprio estúdio, desmistificando o equipamento para outras mulheres. No fim da vida, tornou-se mentora de jovens cineastas como Gina Carducci, com quem colaborou no filme Generations. Ela queria passar adiante a chama de um cinema que não replica o status quo. O que Bárbara Hammer nos deixa como lição de casa? Conteúdo radical exige forma radical. Não se pode mudar o mundo usando as mesmas ferramentas narrativas do opressor. O cinema é um ato corporal. Filmamos com nossos pulmões, entranhas e desejos, não apenas com os olhos. Seja ativa. Não espere por financiamento ou permissão para começar a filmar sua verdade. Bárbara Hammer sonhava com um fundo de apoio para cineastas que usassem formas experimentais. Ela queria que a audiência crescesse para encontrá-la, e não o contrário. Como escreveu em seu diário, "Eu sou uma poeta visual, uma visionária." Hammer nos ensinou que o cinema não é sobre a fama do autor, mas sobre um comprometimento ético com a visibilidade, com o corpo e com o espectador participante. Ela via o cinema como um ato de tornar-se, um plano aberto para o futuro, onde o conteúdo radical exige, obrigatoriamente, uma forma radical. Se você quer ser parte dessa rede que pesquisa, produz e desafia o status quo da indústria, o Clube das Diretoras convida você a se juntar a nós. Estamos redescobrindo trajetórias como a de Hammer para inspirar as cineastas de hoje a retomarem sua autoridade técnica e subversiva. Acesse nossa comunidade, participe de nossas discussões e ajude-nos a transformar a invisibilidade em protagonismo. Obrigada por ouvirem. Agora, peguem suas câmeras e tornem o invisível visível. Até a próxima!